Boa noite, senhor James. Estamos aqui hoje para apresentar o nosso querido trabalho, nosso dashboard mega maravilhoso que você vai dar 30 pontos hoje. Bem, a primeira coisa que nós temos para falar é onde nós conseguimos esses dados, né? Os dados eles vieram aí de três fontes basicamente diferentes, sendo a primeira delas o Status Invest, que foi de onde a gente captou a maioria das informações, que disponibiliza ali as informações contábeis das empresas, né, das 10 empresas em questão, e também ali os valores para poder fazer o cálculo dos indicadores. Bem, outro valor também que a gente utilizou foi o número de ações por ano, que a gente pegou do Google, né, que ele disponibiliza ali a quantidade de ações por ano de cada empresa, e também utilizamos a forma do Excel, que é o histórico de ações, que nos fornece uma série de informações sobre o fechamento e a abertura das ações. Bem, e o que nós fizemos foi passar essas informações primeiro para o Excel. E aí, passando para o Excel, a gente colocou e organizou pelo ticker, pela abertura, fechamento, data. Já no caso aqui, temos as empresas, né, que foram pegos os dados das empresas, também por uma fórmula do Excel. Temos aqui também o EBITDA, né, que foi retirado lá do Status Invest, onde a gente organizou aqui por trimestre, pelo ano, pelo valor que ela recebeu, e pelo nome aqui, e pelo ticker também, né? Outra coisa também foi o número de ações, né, que foi retirado lá do Google, onde a gente coloca o nome da empresa e a quantidade de ações dela por ano. Temos também o lucro líquido, que segue a mesma métrica do EBITDA. Temos o patrimônio líquido também, a mesma coisa, né, possui aqui os valores por trimestre. E também temos os dividendos, né, separando aqui o tipo dos dividendos, a Datacom, o pagamento, o valor e o ticker da empresa em questão. Bem, após vermos que precisávamos utilizar essa série de informações, nós começamos a etapa do stage, né, onde tivemos que modelar o stage, para poder armazenar essas informações. Bem, para armazenar essas informações, nós criamos algumas tabelas, sendo elas TB dividendos, TB lucro líquido, TB margem bruta, TB patrimônio líquido, TB margem líquida, TB EBITDA, TB ações e TB empresas, né? Todas elas armazenando exatamente as informações que estão dispostas aqui na planilha. Bem, outra coisa que nós precisávamos era fazer, de fato, o DW, né, que iria trabalhar com essas informações de uma forma bem mais otimizada. Para isso, a gente modelou aqui a dimensão tempo-trimestre, que é responsável por mostrar os resultados da empresa, sendo eles margem bruta, margem líquida, EBITDA, número de ações, patrimônio, e ajudar a realizar os cálculos trimestralmente. Também temos a dimensão empresa, né, que tem ali todas as informações da empresa, FT Ações, né, que possui ali as ações, e também é importante salientar que temos aqui a FT Dividendos, que possui os dividendos, e todas as tabelas fatos possuem ali as chaves estrangeiras, né, que são essas vermelhas aqui no caso, de tempo dia, de dimensão empresa, para poder ali fazer a ligação. Bem, após fazermos essa questão de modelagem, nós tivemos que criar o banco. E esse banco foi criado localmente nas nossas máquinas, localmente na minha máquina, para poder armazenar essas informações, onde nós dividimos os esquemas public, que era responsável por armazenar o DW, e nós dividimos ali também o esquema stage, né, onde nós vamos primeiro para o stage, onde nós colocamos aqui algumas informações, que são exatamente as informações que vieram da planilha. Só dando o exemplo de uma aqui, por exemplo, temos aqui a dimensão empresas, que a única diferença aqui é que ela gera, que ao ser incrementada no banco, ela gerou um ID único para cada empresa, né? Para colocar essas informações no banco, né? Posso dar o exemplo aqui, por exemplo, da TB número de ações. A gente utilizou o Pentaho com as funções de obter arquivos CSVs e inserir as informações no banco para poder assim preencher os stages, e foi assim para todas as tabelas que fizemos. Agora, para poder fazer a questão de inserir os dados no DW, nós já trabalhamos de uma forma diferente, que foi fazendo as consultas com as tabelas do stage. Temos aqui a primeira consulta, que é referente a fato ações, que junta lá, né, os IDs que vão ser necessários,
baseado nas datas e baseado no ticker da empresa, né, que estão presentes no stage, para poder gerar sim a tabela fato ações que possuem exatamente esses campos. Outra tabela é a FT dividendos, que também, né, por uma consulta, consegue trazer ali, substituindo o ticker da empresa pelo ID dela e substituindo o Datacom pelo ID da dimensão tempo, né, para a gente poder conseguir fazer mais à frente os cálculos. Bem, por último, tivemos aqui a dimensão resultados, né, que é a dimensão geral que a gente utiliza para calcular os indicadores e demonstrar os resultados da empresa trimestralmente, que também possui o mesmo propósito, né, substituindo ali os IDs, né, os tickers, os nomes pelos IDs, e junta todas as informações de diferentes tabelas por meio de uma consulta que traz todas as informações ligadas e demonstradas. Para inserir isso no Pentaho não foi muito diferente do que nós fizemos, a diferença é que nós pegamos um table input que traz ali como resultado no preview a consulta do banco, né? Então a gente no caso só tem que inserir essas informações no banco depois. E por último, mas não menos importante, temos as visões que foram implementadas, né? As visões implementadas são a primeira visão onde é consumida diretamente os dados do banco, né? Até possui aqui o nosso querido modelo e a tabela de informações. E já a outra que é a do OLAP, onde não possui as tabelas porque ela tem como base de dados um conjunto de dados que foi disponibilizado lá no Workspace do Power BI. Bem, e na nossa demonstração do visual, nós temos aqui duas telas, onde mostram aqui os valores de margem bruta, margem líquida, lucro líquido, dividendos. Temos aqui também a nossa demonstração aqui de valores de fechamento e abertura. Temos um filtro de empresas. E também temos aqui a nossa querida análise fundamentalista, que possui ali o cálculo dos nossos queridos 6 indicadores, né, com as informações sobre eles. E um gráfico também, né, um filtro também para poder escolher os dados. E esse, James, foi o nosso trabalho. Dá tchau pro James aí, galera. Tchau, James! Tchau, James! E é isso. Uhul!